foi construído de forma virtual, como que foi construído de forma virtual. Então, eu falei um pouquinho no meu trabalho, mas aí vocês devem estar se perguntando, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui falando com vocês sobre suicídio? E eu acho que essa história que eu vou contar agora vai ajudar vocês a entenderem por que eu fui estudar essa temática. Quando eu fiz vestibular aqui em Fortaleza, eu tentei vestibular para outra coisa na Universidade Federal. Na minha época só tinha federal e estadual. E o curso que eu queria na federal não tinha na estadual, e eu tentei psicologia na estadual, porque todo mundo que tentava aquele curso na federal tentava psicologia na estadual. Eu não passei na federal e fiquei super na dúvida se eu faria ou não faria psicologia. Meu irmão, que fazia medicina na época, que inclusive hoje ele é psiquiatra aqui em Fortaleza, ele fazia parte de um grupo de estudos em transtornos afetivos, que é um grupo especializado em transtorno bipolar. Ele disse, vai conversar com o meu orientador, porque ele é professor da psicologia da UES. Vai lá, conversa com ele, tira tuas dúvidas, para você decidir se quer ou não fazer psicologia. Eu fui conversar com ele, o nome dele é professor Dr. Fábio, aqui em Fortaleza, ele é psiquiatra, professor da UFC, professor da UES. Ele é, inclusive, a pessoa que idealizou um projeto bem grande aqui em Fortaleza, chamado Pra Vida, Projeto de Apoio à Vida, que é um ambulatório que atende só pessoas que já tentaram suicídio. E ele também tem o GETA, que é o Grupo de Estudos em Transtornos Afetivos, tem também o PROADERE, que é um programa de apoio a pacientes psicóticos. E eu fui conversar com ele. Quem conhece o Dr. Fábio sabe que ele é muito agitado, que ele é muito animado. E até hoje estou esperando para conversar com ele, essa conversa não aconteceu. Ele vai trabalhar aqui, faz isso aqui para mim, faz isso aqui para mim. E eu acabei entrando no grupo de estudos dele. Esse grupo existe até hoje, inclusive hoje vários alunos meus fazem parte desse grupo. E foi muito bacana essa experiência, foi aí que eu conheci o transtorno bipolar. Passei 4 anos no ambulatório atendendo só pacientes com transtorno bipolar. É bom destacar para vocês que o paciente com transtorno bipolar é o paciente de saúde mental que mais se suicida. E por quê? O paciente com transtorno bipolar, ele se caracteriza pelas oscilações de humor. Até essa imagem que eu coloquei aí, né, que é uma carinha triste, uma cara feliz, essa imagem é uma imagem que muitas vezes as pessoas deturpam. Elas acham que a pessoa com transtorno bipolar, ela tem oscilações rápidas de humor. Acontece sim, de as pessoas terem oscilações rápidas de humor, que é o que a gente chama de ciclador rápido. Mas isso é a minoria da minoria da minoria dos pacientes. A maioria dos pacientes, essas oscilações de humor, elas vão ter um período prolongado. Então, a pessoa vai ficar meses em depressão e depois meses em mania. Então, na verdade, o que caracteriza o transtorno bipolar é a mania. A mania, eu gosto de brincar com os meus alunos, que é uma espécie de fortal. Vocês que são de outras cidades, não sei se vocês sabem o que é o fortal, né? O fortal é uma micareta. Ou então no carnaval, por exemplo, aqui no Ceará, acho que em Recife, é tipo o carnaval de Recife, né? Aqui a gente é muito animado, gosta muito de fortal, carnaval. E essas festas, geralmente, elas duram 4 ou 5 dias, são festas em que se bebe muito, são festas em que você fica com um monte de gente, são festas que você dorme muito pouco, são festas em que você, de certa forma, perde um pouco do controle das coisas na sua vida. Então, a gente costuma eu brinco muito que vocês têm que entender que um surto de mania é uma espécie de fortal e carnaval que nunca acaba. Então, a pessoa passa muitos meses em excessos. Excessos de paquera, excessos de drogas, excessos de festas, excessos de compras. Então, a mania vai se caracterizar por excessos. E não é tipo você, quando vai. Aqui em Fortaleza, a gente tem um shopping popular chamado Centro Fashion, né? Então, não é quando você vai no Centro Fashion e compra tudo que vem pela frente porque acha barato, não. Isso quando acontece uma vez, ou quando você vai para uma festa uma vez e bebe muito. O paciente em mania, ele faz isso muito durante muito tempo. Então, realmente, isso traz muito sofrimento e muitos prejuízos. E, em geral, esses são os pacientes que mais cometem suicídio. E por quê? Por causa da depressão? Não. O paciente depressivo, gente, ele geralmente não tem nem força para se matar. A pessoa não tem vontade de nada, energia para nada. E cometer suicídio, ela requer muito planejamento, muito cuidado. Então, por isso que, em geral, são os pacientes bipolares em mania que mais cometem suicídio. Para esse projeto, fiquei nele durante muitos anos, mas o que de fato me fez querer entender um pouco a questão do suicídio e estudar isso foi um episódio
Logo quando eu entrei no projeto, né, o projeto funciona dentro de um ambulatório de saúde mental aqui dentro do hospital universitário, mas a gente faz muitas ações. Eu era muito novinha, tinha acabado de entrar na faculdade, então eu ainda não fazia atendimento no ambulatório, eu fazia mais trabalhos na rua. E a gente fazia trabalhos de conscientização na rua com as pessoas, né? Então, um dia a gente estava na rua fazendo um evento e a gente estava usando um questionário de rastreio para casos de depressão. E a primeira pessoa, eu tinha acabado de entrar no projeto, a primeira pessoa que eu fui entrevistar na minha vida, no meio da rua, no sol quente, ali na Praça do Ferreira, era um rapaz, e ele preencheu todos os critérios para depressão, e as últimas perguntas desse questionário era sobre suicídio. E ele me relatou que tinha se suicidado, tentado se suicidar ontem. Eu fiquei desesperada, acho que qualquer pessoa no meu lugar, 17 anos, recém-entrada na faculdade. Então eu corri, moço, sente aqui 2 minutinhos aqui na Praça da Ferreira, corri lá para onde estavam os meus colegas, chamei o Diego Rebouças, hoje ele é psiquiatra, professor da Federal do Rio Grande do Sul, e disse, Diego, me ajuda aqui. Aí o Diego estava no 7º semestre, e o Diego fez todo um acolhimento, fez todas umas orientações, e eu fiquei encantada, né, assim, e por conta disso, né, essa história está meus agradecimentos do TCC da graduação, e aquele rapaz nunca saiu da minha mente, né? Desde então, eu venho num processo de tentar nunca mais voltar para cá, de não saber o que fazer, né? De poder realmente, se as pessoas me procuram, eu poder ofertar a elas um melhor serviço. Vou pular para o fim da história. Nunca consegui, gente. Acho que hoje eu já tenho total consciência, né? Já tenho alguns anos de experiência, mestrado, doutorado, toda uma vida acadêmica. Estudo muito, né, para trabalhar com essas temáticas, mas eu sei que na prática a gente nunca vai ter todas as respostas. Então, para você que é estudante, para você que ainda está recém-formado, acho que ninguém nunca vai ter todas as respostas, mas sim, a gente precisa muito trabalhar para dar o nosso melhor, principalmente com temáticas difíceis como essa. Então, esse rapaz, para mim, foi tipo, ele é uma inspiração, né? É uma motivação para que eu esteja sempre estudando, esteja sempre aprendendo, esteja sempre trocando com os meus alunos. Eu adoro ser professora por causa disso, porque eu estou sempre aprendendo com os meus alunos. E é por isso que eu fui começar a estudar a questão do suicídio. Esse é um capítulo de livro que eu escrevi, depois eu vou disponibilizar para vocês. Ele se chama Primaveras Roubadas, Ideação, Tentativa de Suicídio na Adolescência, uma revisão de literatura. Esse nome Primaveras Roubadas vem de um caso que aconteceu na Alemanha, quando houve suicídios coletivos entre adolescentes. A gente teve um caso muito semelhante aqui no Ceará. Vou colocar assim, eu vou criar um grupo, um link no Google Drive, vou colocar livros, vou colocar capítulos, vou colocar textos para vocês terem acesso, tá bom? Hoje à tarde, quando eu tiver um tempinho, eu vou colocar tudo lá e compartilho com vocês, dicas de filmes, vou mandar um material bem bacana para vocês, tá? Para vocês lerem. Como eu disse no início, a infância e a adolescência é o meu xodó. Infelizmente, sim, eu já fiz atendimentos, né, de casos de suicídios de crianças e adolescentes. Inclusive, a Natália vai falar. Eu vou vir de enxerida na aula da Natália conversar com vocês de novo sobre essa questão da infância e da adolescência. Já fiz atendimentos de crianças que tentaram suicídio, sim. Isso existe. A gente quer fingir que não existe, mas existe. E esse número de crescimento, esse crescimento de tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes, ela cresceu 8 vezes nos últimos 10 anos. Agora eu vou contar algumas histórias para vocês, tá? Vocês já assistiram esse filme, Abril Despedaçado? Alguém assistiu? Ninguém assistiu esse filme? Ninguém? Poxa vida, eu nem sei se eu digo para vocês assistirem, porque eu nem sei se eu acho esse filme bom. Mas vamos lá, vou contar a história para vocês pensarem junto comigo. Esse filme, ele é baseado num conto, acho que é num conto romeno, que vai contar a história de duas famílias. Foi feita uma versão brasileira, que o Rodrigo Santoro é protagonista. Acontece um acidente. Sem querer, alguém mata o irmão do Rodrigo Santoro no filme. E como é de costume naquela época, se você matou o meu irmão, eu vou te matar.
Então, quando matam, e essa camisa, ela é bem simbólica no filme, que é quando o sangue secar daquela camisa, é o tempo que o meu irmão vai e mata a pessoa que me matou. Então, o que acontece nessa história? O Rodrigo Santoro, o irmão dele é assassinado, então ele vai esperar aquela camisa secar para ir matar quem matou o irmão dele. Então, o Rodrigo Santoro resolve fugir. Ele sai daquele interiorzão e vai para uma cidadezinha grande, vai paquerar, vai curtir, vai ver a praia, vai ver coisas que ele nunca viu. Porque ele não quer matar ninguém, porque ele sabe que se matar alguém, ele vai ser assassinado logo em seguida. Então, o Rodrigo Santoro foge. E essa é a história do filme. Chega num determinado momento que o Rodrigo Santoro resolve voltar. Ele volta e ele já sabe qual vai ser a história dele. Ele já sabe que ele vai morrer. Aí eu pergunto para vocês: o Rodrigo Santoro é um suicida? Carla, bom dia a todos. Nossa, eu fiquei agora, deu um pequeno bug com a pergunta, mas, assim, eu entendo que suicídio seria algo que a pessoa faz contra ela própria. E o fato de, no pequeno resumo que você compartilhou, o fato de ele saber que vai morrer, tem os dois lados. Tem o fato de que não é ele que vai cometer algo contra ele, mas o fato de ele ter voltado dá a entender que ele tá aceitando essa condição. Mas... Pois eu vou contar. Eu vou bugar mais ainda a cabeça de vocês. Vou contar outra história. Essa história vocês conhecem, com certeza. Existe um ator, o nome dele é Paul Walker. Ele foi um dos protagonistas do Velozes e Furiosos. Vocês devem ter assistido, aquele lourinho. O Paul Walker, ele morreu num acidente de trânsito. E no dia que ele faleceu, ele bebeu horrores. Ele postou na internet, estou aqui bebendo e tal. E aí ele saiu, bateu o carro e morreu. No país que ele mora, acho que ele estava nos Estados Unidos, é proibido beber e dirigir. Inclusive, lá as leis são bem mais severas do que as daqui. Todo mundo sabe, todo mundo alfabetizado, minimamente escolarizado, sabe que beber e dirigir, você está assumindo um risco de matar alguém ou até de morrer. E aí, o Paul Walker é um suicida? Sim, é um comportamento suicida. Certo. Agora eu vou arrumar uma confusão, certo? Porque eu sou dessas que arruma confusão. Ô, Carla. Oi. Oi. Então, eu acho que pode ser também, ele pode ser um suicida inconscientemente, não? Tem a ver isso? Vamos conversar sobre isso. Aí agora que eu arrumo confusão. Toda aula eu arrumo confusão. Jesus Cristo. Acho que a história de Jesus Cristo, eu entendo as questões religiosas, né? Mas eu quero que vocês pensem friamente, deixando as suas crenças de lado. Jesus, né? Ele sabia, acho que ele fica no deserto um tempo, porque ele sabe que vai morrer. Mas ele volta e morre. Jesus é um suicida? Eu não vejo, bom dia, primeiramente, né? Nem o caso do Paul Walker, nem o exemplo de Cristo como suicidas. Porque você assumir a condição da morte não é tanto assim, a mesma postura que se toma um suicida. Né? O Paul Walker, no caso, assumiu o risco de morrer. Né? E Cristo, uma condição de morte que seria por uma outra causa. Mas nenhum deles, como é que eu vou dizer? Eu acho que no caso do Paul Walker seria mais próximo, mas eu vou dizer. Mas nenhum deles assumiu, assim, deliberadamente, o ato de retirar a própria vida. Né? Então, eu não vejo nenhum desses casos como casos suicidas. Gente, eu trouxe esses exemplos para vocês, né? Quando a gente fala de suicídio, acho que a Jane falou muito bem. Quando a gente fala de suicídio, a gente precisa, quando vocês forem ler um livro, um capítulo, alguma coisa que fala de suicídio, precisa entender qual é o conceito que o autor trabalha. No Brasil, se a gente for estudar a questão da violência, como a organização brasileira, o Ministério da Saúde trabalha, a gente entende o suicídio como uma violência auto-infligida. É quando eu faço um mal a mim mesmo. Então,
no Brasil, casos como o caso do Paul Walker, por exemplo, que ele morreu, não se classificaria como um suicídio, se classificaria como um acidente, se o Paul Walker vivesse no Brasil, certo? Então, como a Jane trouxe, tanto o Paul Walker como Jesus Cristo, no Brasil, não seria considerado um suicídio, seria considerado, e o caso do filme que eu trouxe para vocês, seria considerado um acidente. Mas já existem alguns países no mundo, principalmente países europeus, que já consideram casos como o do Paul Walker suicídio, ou casos como o do Rodrigo Santoro como um suicídio. Inclusive, ontem eu dei uma aula também, uma palestra sobre prevenção ao suicídio, até alguém trouxe, mas um diabético que come açúcar, mas a pessoa que está fumando, será que isso não seria suicídio? Na prática, eu não tenho uma resposta concreta para vocês, né? A minha ideia mesmo era só causar esse bug para que vocês pensem sobre o assunto. O suicídio, ele é uma questão, inclusive, por exemplo, se vocês forem ver números, comparar números mundiais, né? O Brasil não é o país que tem mais suicídios no mundo. Os países orientais, como a China, o Japão, têm bem mais casos que a gente. Mas será que eles têm bem mais casos que a gente porque as pessoas se matam mais lá? Ou porque o conceito de suicídio abarca bem mais coisas? Então, é muito importante que que vocês saibam que existe essas conceituações. Então, assim, como a Jane falou, aqui no Brasil só é considerado suicídio quando eu tiro a minha própria vida. Eu me colocar numa situação de risco não é considerado suicídio. Mas é uma coisa que a gente, como psicólogo, a gente, como profissional da saúde, precisa refletir, né? Até que ponto nós, em determinados movimentos, em determinados comportamentos, não estamos tendo comportamentos suicidas. Então, essa aí é uma reflexão. Professora, Oi, Ana. e alguém mencionou a questão do suicídio inconsciente, né? E há um tempo atrás, em uma aula, o professor falava de comportamentos inconscientes de atletas que fazem determinadas atividades, por exemplo, de pular de determinadas alturas. Ele afirmava de um suicídio inconsciente. A senhora tem alguma resposta baseada a respeito disso, independentemente de contextos diferentes? Não entendi, Ana. Tu está falando de suicídio inconsciente? Como assim? A pessoa se jogou sem Ele querer? referiu assim, porque foi comentada a questão de suicídio inconsciente. Então, eu lembrei de uma aula que ele referiu a questão de suicídio inconsciente a determinadas pessoas que praticam esportes, e ele disse que seria um suicídio inconsciente, tipo determinadas alturas que pulam, né, fazem aqueles saltos. Aí eu fiquei na dúvida, né? Esse conceito. Se realmente seria, independente de um contexto de lugar, se seria considerado realmente um suicídio inconsciente, a pessoa cometer determinado... Vai variar de qual olhar que você tem. Por exemplo, um profissional da psicanálise que trabalha com pulsão de vida, pulsão de morte, ele vai trabalhar um pouco com essa questão, né? Mas para a orientação brasileira, que no caso, uma pessoa que pratica um esporte de risco, gente, vocês já viram um esporte que o povo vai para as montanhas sem nenhum equipamento? Não sei se vocês já viram isso. Né? Assim, o povo fica pulando, aqueles negócios de bicicleta que o povo faz, assim, que pode morrer a qualquer momento. Né? Esses esportes radicais, por exemplo, talvez entre ali na questão do beber e dirigir. Você assume conscientemente um risco, né? Mas para a legislação não é considerado suicídio, não, tá? Então não se enquadra nesses casos. Mas um profissional, né, dependendo do olhar que ele tiver, da abordagem que ele tiver, da leitura, então quando a gente fala em suicídio inconsciente, talvez seja a mesma coisa de alguém que fuma, sabe que não pode fumar, alguém que exagera na bebida, sabe que não pode exagerar, alguém que come McDonald's, né, e sabe que não pode comer. Então aí a gente, na verdade, mais do que falar... A gente pode validar, né, professora? Tipo assim, profissionalmente falando, né? A gente pode validar. Por que a gente tem que pensar sobre essas pessoas numa aula como essa de prevenção ao suicídio? Porque é assim que a gente previne o suicídio, a gente precisa falar sobre isso. A gente fala muito em valorização da vida. Eu só vou conseguir prevenir o suicídio se eu valorizar a vida. Se eu conseguir fazer com que as pessoas tenham essa reflexão, tenham esse cuidado, tenham esse olhar sobre a importância da sua vida, certo? Carla, eu tenho uma dúvida
né, nessa questão que eu falei do inconsciente, que é o seguinte, porque tem a questão da doença mental, que aí é da bipolaridade, que você falou aí muito bem, né? E tem a questão da pessoa que não tá nem aí, que faz tudo isso, que vai pra balada, que bebe, que fuma, que pega o carro, né? E dirige vai 200 por hora. E aí é nessa questão que eu estava pensando, na questão do suicídio, né? E claro, da doença mental suicídio é diferente, mas no caso dessas pessoas, então, não é considerado como suicídio, então. No Brasil, não. Na Europa, se fosse na Inglaterra, na França, isso seria considerado suicídio. Beber e dirigir, você entra para estatísticas de suicídio, mas no Brasil, não. Muito mas, obrigada. se eu vou trabalhar, mas assim, isso é a minha leitura, né? A leitura de quem trabalha com prevenção do suicídio há algum tempo. Mas se eu estou falando de valorização da vida, eu preciso falar sobre isso. Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele não tem os maiores números de suicídio do Brasil. Entre os jovens e adolescentes, eles têm quase o pico de todos. Mas o Rio de Janeiro, como vocês sabem, é uma cidade bastante violenta, dominada pelo tráfico. Lá, o que a gente tem são altos números de jovens que são mortos em crimes e tudo mais. Então, um jovem que se envolve com tráfico, por exemplo, ele já sabe qual é o futuro dele, né? Assim, ele já sabe que ele vai morrer. Então, ele está assumindo um risco. Então, hoje, muitos programas de valorização da vida já falam muito sobre isso, né? Sobre a gente também trabalhar essas questões. Esses casos que são potencialmente evitáveis. Isso é a nossa grande questão. A gente poderia evitar que esses jovens estivessem entrando no crime, a gente poderia evitar que... A gente vai falar aqui ainda hoje, né? Pode se preparar para esticar mais uns 10 minutos de aula sobre a questão dos idosos também, que a gente poderia prevenir muitos desses casos. Então, é disso que a gente está falando. Mas voltando um pouco para a história do suicídio, porque o suicídio, a forma como ele foi visto na história, ele foi mudando ao longo dos anos, né? No início, alguns autores, Albert Camus, ele tem um livro muito legal, ele é filósofo, e é ele que traz nessa provocação, será que Jesus Cristo é um suicida? Ele faz você refletir. E ele fala, será que toda a nossa civilização ocidental e cristã foi fundada a partir do mito, né, da história de um suicida? Porque a gente tem sim, né, assim, de se sacrificar pelo amor dos seus filhos, né, somos filhos de Jesus, os cristãos se consideram filhos de Jesus. Então, o Albert Camus vai fazer uma reflexão muito bacana. Quem gosta de filosofia, quem gosta de uma leitura assim provocativa, eu super indico esse livro para você. Então, ao longo da história, o suicídio ele foi sendo visto de uma forma diferente. Alguém reconhece esse quadro que está na tela? Não? Esse é Sócrates, né? Sócrates foi o cara que disse que a Terra não era o centro do universo. Ele era grego. E os gregos ficaram danados de raiva quando ele disse que a Terra era que a Terra não era o centro do universo, que era o Sol que era o centro do universo. E aí ele foi condenado à morte. Ele bebeu cicuta, que é o mesmo veneno que Julieta tomou e Romeu, na famosa história de William Shakespeare. E ele disse que preferia morrer do que ter que desfazer o que ele disse que estava certo. Então, Sócrates toma o veneno e ele morre, mas ele mantém sua palavra, né? Então, o suicídio ele foi visto durante algum tempo como um ato de nobreza, né? Assim como Jesus Cristo também, ao morrer por nós, pelos seus filhos. Em um outro período da história, não sei se vocês vão se recordar, na Roma Antiga, né? Nas aulas de história que a gente estudava, a vida naquela época era muito dura, gente. As pessoas viviam ali no máximo 30 e poucos anos, era muita pobreza, muita exploração, principalmente entre as pessoas mais humildes, né, as pessoas mais pobres. Então, por conta disso, essas pessoas, elas se matavam muito. E isso era um senhor prejuízo para o Estado, né, porque geralmente quem se matava eram as pessoas mais pobres, pessoas tinham uma vida mais sofrida. E sempre quando alguém morria, ficava um prejuízo para os donos, porque as pessoas lá, quem não eram os ricos, eram os escravos. Então, os donos começaram a dizer, se você se matar, eu vou cobrar uma multa da sua família, porque a sua vida é minha, a sua vida não é sua.
Então, começou-se uma discussão sobre se o suicídio era um direito do sujeito, né? Se o suicídio podia ser, de fato, a vida não é minha, será que eu poderia ou não botá-la fim? E os senhores de escravo disseram que não, a sua vida era minha, então você não podia se matar. E aí, um outro período da história, falando um pouquinho de Idade Média, na Idade Média a gente também continua, né, com uma vida muito sofrida e muito sacrificada, principalmente para as pessoas mais pobres. E eu não sei se vocês sabem, quem é católico, a gente tem uma prática que é a da confissão, né? Geralmente os católicos, em um determinado período de tempo, ele vai a um padre e ele se confessa, né? Conta dos seus pecados, o padre geralmente lhe dá algumas orientações. E essa prática, ela começa na Idade Média e ela começa como uma forma de tentar diminuir o grande número de suicídios, exatamente por conta dessa vida muito dura e dessa vida muito difícil que tinha naquela época. Então, por causa disso, foi criado esse instrumento, né, que é a confissão, que existe até hoje, porque os padres acreditavam que podiam rastrear os possíveis suicidas, podiam ajudar, orientar, para evitar o suicídio, porque até então, naquela época, o suicídio era considerado um pecado, era você tirar a própria vida, então você era um pecador, você ia para o inferno. Mas foi São Tomás de Aquino, que inclusive foi São Tomás de Aquino que tirou os suicidas do inferno. São Tomás de Aquino, em um livro que ele escreveu, que eu esqueci o nome, Damos, alguma coisa, ele vai dizer que não, que o suicida ele é uma pessoa em sofrimento, e que Deus acolhe as pessoas em sofrimento. Então, o suicida não vai mais para o inferno. O suicida ele vai para o purgatório. Então, foi São Tomás de Aquino que tirou os suicidas do inferno e colocou eles no purgatório. Mas mesmo assim, mesmo Santo Agostinho, amor, desculpa, eu errei, viu? É Santo Agostinho mesmo. Ou é São Tomás de Aquino? Agora eu fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida, gente. Mas é um desses dois santos, tá? Agora eu não lembro se foi São Agostinho ou São Tomás de Aquino. É Santo Agostinho, né? São Tomás de Aquino é aquele que cria o no período luteranismo. Confissão auricular, nós já estamos com Santo Tomás de Aquino. Antes da confissão com o padre, era Agostinho. É isso mesmo, gente. Desculpa, me confundi. Obrigado, Lucas. Então, ele tira essa questão ele tira esse peso de pecado mortal, né? De pecado do suicídio. Mas aqui em Fortaleza, eu não sei se algum de vocês já foi no cemitério São Sebastião, no cemitério São João Batista. O cemitério São João Batista é o cemitério mais antigo de Fortaleza. Ele é um cemitério que ele fica bem em frente à nossa catedral. Deixa uma blusinha legal, Adriana, me manda foto, que aí qualquer coisa você puder comprar para mim. Eu queria uma blusinha assim. Adriana, teu microfone está ligado. Ah, desculpa. Tranquilo. Então, esse cemitério, São João Batista, é o cemitério mais antigo aqui de Fortaleza. Quando eu era estudante de psicologia, o meu professor levou a gente para fazer um city tour por lá, né? E é muito interessante essa questão do city tour. Até um aluno ontem brincou que não ia de jeito nenhum para passear num cemitério. Mas a minha opinião é que passear no cemitério, como eu fui como estudante, para conhecer a história do cemitério local, para conhecer um pouco da história da minha cidade, não foi um processo doloroso. Acho que triste é você ir ao cemitério porque você vai enterrar alguém querido. Mas foi bem interessante essa visita ao cemitério, conhecer as personalidades locais que estão enterradas lá. E uma personalidade me chamou a atenção, que é o Frei Tito de Alencar. O Frei Tito, ele era um frei que, na época da ditadura militar, né, se manifestou contra a ditadura, ele foi preso, ele foi torturado. E quando ele foi solto, alguns anos depois, ele cometeu suicídio. E o Frei Tito, ele foi enterrado numa região que era como se ela fosse fora. Hoje ela já está dentro do cemitério, mas você vê claramente que naquela época era como se ela fosse uma região fora do cemitério. Isso é para vocês terem ideia de como o suicídio era visto naquela época. E nisso o santo já tinha dito que não era mais para os suicidas irem para o inferno. Eles já estavam no purgatório, não mais no inferno. E mesmo assim, o Frei Tito deve ter falecido na década de 80, né? Então, ele ainda era enterrado fora do cemitério. A gente tem registros na França, por exemplo, de que quando alguém se suicidava, alguns anos atrás, o corpo da pessoa era esquartejado e colocado em praça pública,
para dar o exemplo, para você ver que se você se matar, o que a gente vai fazer com você? Então, durante muito tempo, essa questão do suicídio, ela foi, sim, muito perseguida e mudou muito ao longo da história, como ela... Mas hoje, a gente vai falar em especial de Émile Durkheim. Durkheim era um sociólogo, e é ele um dos grandes, que vai dar um dos grandes pontapés iniciais para a nossa discussão sobre o suicídio de forma científica, né? Embora Marx tenha falado sobre suicídio, embora o Spinoza tenha falado sobre suicídio, Marx e Spinoza falaram de uma forma mais filosófica. O Durkheim, não. O Durkheim, ele vai fazer o primeiro grande estudo científico sobre o suicídio. Eu tenho até ele aqui em casa, tem um livrinho chamado O Suicídio, que ele vai fazer realmente a primeira vez que ele vai estudar esse fenômeno, que até então era visto o suicídio como um problema individual. O suicídio, ele não era visto como um problema coletivo. Então, Émile Durkheim muda a forma como o suicídio é visto. O suicídio deixa de ser visto como um problema individual e passa a ser visto como um problema coletivo. Quando eu entendo quais fatores de risco, quais fatores de proteção, eles vão fazer parte desse processo, ele vai nos ajudar a montar, né, serviços de saúde, ele vai nos ajudar a montar serviços de prevenção. Então, realmente, Durkheim, ele é muito importante para o processo que a gente tem hoje, tá? Gente, eu ia pedir um favorzinho para vocês, para a gente poder fazer os certificados de vocês, o cumprimento da carga horária do nosso curso. Eu ia pedir para que vocês no chat colocassem o nome de vocês, o nome completo, porque algumas pessoas, quando foram se inscrever, não colocaram o nome completo, e os e-mails de vocês. E quando completado as 4 semanas, a gente vai enviar por e-mail os certificados. Então, para poder confirmar a presença de vocês hoje, eu acho que uma hora dessa ninguém entra mais, vocês já podem ir colocando no chat o nome completo de vocês e os e-mails, tá bom? Aqui no chat mesmo, tá? E agora, eu tenho que conversar, né, sobre o suicidar-se como uma sequela da vida moderna. A gente foi falando aí ao longo da história o que estava acontecendo, mas hoje o suicídio tem algumas características modernas. Acredito que alguns de vocês devam ter assistido, né, o 13 Razões Por Quê. E nesse seriado, ele vai mostrar muito, né, o suicídio de uma adolescente, está relacionado a bullying, está relacionado à violência sexual, que é um tema que eu já trabalhei bastante, está relacionado também à falta de apoio social, à falta de vínculos profundos com a própria família, com outras pessoas. Então, o suicídio relacionado com a vida moderna também vai dizer respeito a essa nossa superconectividade, né? O quanto nós estamos super conectados. Aí eu sempre gosto de contar essa história. Um dia eu estava conversando com a minha mãe é um amor de pessoa, e ela falou assim: minha filha, quando eu era criança tinha queijo? Aí eu comecei a rir, né? Eu disse: mãe, tem queijo desde a época de Jesus Cristo. Aí ela disse: mas minha filha, eu só comi queijo quando eu vim morar em Fortaleza, que a minha mãe, ela tem uma história muito comum aqui, ela nasceu no interior bem brabo, e já veio mocinha morar em Fortaleza. E aí ela disse: vale, eu achava que no interior, que queijo era uma invenção moderna, né? E eu fiquei rindo na hora, mas depois eu tive uma reflexão muito profunda. Poxa vida, a minha mãe nunca sofreu porque não tinha nunca comeu um pedaço de queijo. E olha o que é que acontece hoje, né? A molecada, que é meu público maior, eles sofrem porque eles não têm uma viagem para Disney, porque eles não têm aquele lugar lá que tem uma praia bem bonita, Maldivas, porque não tem um elevador de controle remoto, aqueles bichinhos que voam lá, um drone, um celular XYZ. Então, esse mundo super conectado, esse mundo de muitas informações, ele jogou muitas pessoas num lugar de sofrimento. De um sofrimento que até então, né, que antes não se tinha, porque até então eu não sabia que tinha Disney, não podia sofrer que tinha Disney. Eu não sabia que tinha queijo, eu não ia sofrer que tinha queijo, né? Então, realmente é muito perigoso. E nós, adultos, eu vou dar um exemplo para vocês bem simples, né? Vocês devem usar YouTube, devem usar Instagram. Quando vocês vão pesquisar alguma coisa, vocês querem comprar um sapato, aí vocês olham, não, tá muito caro, vou esperar aqui uma promoção. De repente, você começa a ser perseguido por esse sapato. Toda vez que você vai entrar no Instagram, promoção desse sapato, todas as vezes... Tá dando para me ouvir?
Sim. Tá. Todas as vezes que você vai comprar, que você vai entrar no seu Instagram, no seu YouTube, esse sapato começa a te perseguir. Se você acha que é difícil para você, que é adulto, que seu córtex pré-frontal está todo ok, e é muito importante eu destacar isso. O cérebro da criança, o nosso cérebro, ele só entra na maturidade aos 22, na faixa dos 22 anos. Então, o que é que acontece, né? Até os nossos 22, 23 anos, que vai variar de pessoa para pessoa, as nossas emoções são controladas pela amígdala. As amígdalas, é por isso que quando a gente é jovem, adolescente, o primeiro amor é tão bom, é tão intenso. Porque o nosso córtex pré-frontal, que só se forma dos 23 em diante, ele tem essa questão do controle do impulso, né? Ele tem essa questão do nosso freio. Então, quando você se apaixona na adolescência, não tem freio, não tem controle, ninguém tem raciocínio lógico, não tem nada. É só a emoção deixando fluir você. Então, a criança e o adolescente, eles não têm tantos mecanismos de proteção como, teoricamente, se tem um adulto. Então, se você sofre quando você vai ver essa propaganda de sapato, um carro, sei lá o quê, você imagina o poderio que isso tem na cabeça de um pequeno. E sem contar que hoje a gente tem um estilo de vida muito problemático, né? De excesso de trabalho, de muitas ausências. Vocês estão aqui num sábado pela manhã, teoricamente vocês estão descansando, vocês estarem dormindo, vocês estão assistindo aula de suicídio. Então, isso só mostra como nós estamos com pouco tempo de descanso, como nós estamos com pouco tempo para investir nos nossos relacionamentos afetivos. Então, sim, né, nós estamos realmente bem um pouco mais suscetíveis a essas coisas. E eu precisava que vocês refletissem sobre esse modelo da vida moderna. E aí eu trouxe um terceiro caso. E aí esses pequenos, eles ficam sujeitos, né, a essas atividades como essas brincadeiras perigosas, né? Eu tenho uma aula, que eu acho que está até no YouTube, se vocês quiserem eu mando para vocês, que é uma aula falando de brincadeiras perigosas, né, dessa superexposição na internet, que a internet faz com que os nossos pequenos fiquem mais suscetíveis à violência. Então, gente, essas brincadeiras acabam sendo um lugar, né, que eles se identificam, que eles se sentem apoiados, que eles se sentem pertencentes a um grupo. E na próxima semana, a Ana Clécia vai conversar com vocês sobre essa questão da violência auto-infligida. Ela vai explicar melhor essa parte. Por fim, não menos importante, eu trouxe o caso de uma blogueira que cometeu suicídio. Eu vi na época, nas reportagens, que ela tinha transtorno bipolar. Na história, ela era uma blogueira, e ela estava de casamento marcado, o noivo desistiu de casar com ela, assim, algumas semanas antes do casamento, da festa, estava tudo pago, e ela resolveu casar assim mesmo, ela botou o vestido de noiva, levou o pai dela, fez uma festa, e ela casou sozinha, digamos assim. E poucos dias depois ela cometeu suicídio, né? Na época, algumas pessoas culparam o namorado, outras pessoas culparam os haters que ficaram esculhambando a menina na internet. Mas na prática, a gente tem essa coisa um pouco Disney ainda, né? De vilões e mocinhos. Mas na prática, o suicídio ele é multicausal. Não foi provavelmente pelo namorado ou necessariamente pelos haters que essa moça se suicidou. Provavelmente foi por um conjunto de muitas coisas, né? Que vai desde do agravo da questão de saúde mental que ela tem, com certeza a questão do fim do noivado trouxe algumas sequelas. Passar por esse processo de casar sozinha, os haters em seguida, realmente foram muitas coisas que estão associadas ao suicídio. E é muito importante que a gente não tenha esse pensamento simplista, porque a gente sempre escuta isso quando tem um suicídio. É falta de Deus. Foi o marido que deixou. Foi o emprego que sei lá, a empresa que quebrou. Nunca é um motivo só, né? Nunca é uma questão só. E a gente precisa ampliar esse olhar para entender bem esses casos. Existem alguns psicólogos que fazem uma autópsia psicológica, né? São casos que vão tentar investigar e construir, né, como um caso, para tentar entender algumas motivações. É um trabalho muito duro, algumas famílias que pedem, contratam alguns profissionais para fazer esse tipo de serviço, e também algumas universidades, né, a gente trabalha faz esse tipo de estudo muito mais para poder construir um processo de prevenção mais eficiente, mais eficaz. Mas na prática, não vai conseguir saber exatamente quais motivos levou uma pessoa ao suicídio. E aí, gente, entra aí um terceiro ponto muito importante quando eu vou falar de suicídio, que é a questão da pandemia.
Eu não sei como é que estão aí em Recife, em Brasília, em Minas, em São Paulo. Fortaleza já está entrando num estado quase que de oba-oba, né? Assim, eu vi antes de entrar aqui na aula que o governador liberou shows. Shows não, né? Ele já liberou cinema, já liberou show de humor. Eu acho que aqui, tipo, barzinho, essas coisas. E aqui em Fortaleza, essa semana, as escolas de pequenininhos voltaram, né? As creches, acho que até 6, 7 anos de idade, as escolas voltaram. Então, a gente está vivendo um pouco já dessa reabertura, claro que usando máscara, etc., mas a gente já está vivendo um estado de reabertura. Mas, além dessa reabertura, a pandemia, ela vai exacerbar. É muito importante que a gente não culpe a pandemia, né? Mas a pandemia, certamente, ou o isolamento que foi prolongado, ela vai aí trazer à tona uma série de questões, né? Entre elas, ampliar os quadros de saúde mental que já não estavam tão bons, vai trazer uma série de problemas, né? O país está entrando sim, numa recessão financeira muito grande. Aqui em Fortaleza, gente, os shoppings maiores aqui de Fortaleza, eu fui recentemente, tem uma área enorme de lojas fechadas. Então, assim, muitas lojas quebraram. Alguém disse que na sua cidade não foi liberado ainda, né? Mas aqui já está sendo bem, já estamos bem, já estamos bem liberados, assim, com algumas restrições, mas ainda que já está tudo ok. Então, assim, do ponto de vista financeiro, teremos uma série de problemas, né? Assim, de perdas de emprego, perdas de status. Muitas empresas estão demitindo. Lá na minha clínica, fica num prédio comercial. Os meus vizinhos, os dois saíram, né, do lugar, entregaram as salas, vão aderir ao home office. A gente vai ter muitas mudanças, né, a partir de hoje. Algumas coisas bacanas, né? Estamos aqui com 56 pessoas online, gente do Brasil inteiro, coisa que a gente não conseguiria alguns anos atrás, se não fosse essa questão do online e a gente não tivesse desprendido também, né? Porque a gente antes era muito apegado às coisas presenciais. Mas isso sim vai trazer muitas mudanças, né? E a gente acredita que a próxima onda, indico a vocês assistirem o Netflix Coronavírus, que é o último episódio falando sobre as questões de saúde mental. A gente já teve um aumento muito significativo, muito expressivo. Aqui em Fortaleza, esse dado é de local, eu não tenho dado nacional. Mas aqui no Ceará, a gente já teve um número de suicídios de março, a data, né, do mês passado, a mesma quantidade de suicídios que a gente teve no ano inteiro de 2019. Só para vocês terem uma ideia do aumento significativo de suicídios que ocorreram nesse período. O período de isolamento foi um período que tivemos muitos casos, e a gente agora estamos temerosos, né, que realmente esses números aumentem. E a gente também, uma parte, não sei como é que está aí nos outros estados que vocês estão, mas o Ceará, a gente sofre de uma desassistência horrível do ponto de vista do SUS, né? Então a gente chega aqui, setembro amarelo, peça ajuda a quem? Né? O Hospital Mental de Messejana, que é onde a nossa principal emergência psiquiátrica, ela tem uma capacidade muito pequena de atendimento. Se você precisar de um atendimento sistematizado, os CAPs já estão todos lotados. Aqui falta remédio, psicoterapia pelo SUS é muito difícil, psicólogo pelo SUS é muito difícil. Aqui em Fortaleza a gente tem alguns projetos, né? O projeto Dr. Fábio, que faz muitos atendimentos, o Instituto Biedot, que faz muitos atendimentos. Eu sou voluntária num projeto chamado Convida, vou mandar para vocês também, que a gente faz atendimento por telefone. Mas na prática, gente, a gente fala muito do Setembro Amarelo, mas não tem para onde essas pessoas irem, né? Se você tem uma situação financeira razoável, se você puder pagar um profissional, bem, mas se você não puder, você vai sofrer bastante, né? E para uma pessoa que já está em sofrimento, passar assim, a gente já teve casos de pacientes que passaram 12 horas para ser atendidos na emergência. Eu já tive um caso de uma mãe que ela levava o colchão para o hospital para dormir, para esperar conseguir ser atendida. Então, existe sim um sério problema de desassistência, e isso também está relacionado ao agravo dos casos. Então, provavelmente, um caso de um paciente com saúde mental já muito grave, que chega a cometer suicídio, ali já foi toda uma falha num sistema que não funcionou até aqui. Então, essa é a parte dolorosa de fazer a campanha do Setembro Amarelo, né? É dizer para as pessoas pedirem ajuda, e quando elas disserem, Carla, onde é que eu peço ajuda?
Aí você fica, poxa, ela vai ter que passar 6 horas para esperar um atendimento, vai ter que esperar meses numa fila de espera para conseguir psicoterapia, né? Então, realmente não é fácil. E quando a gente fala do estudo sobre a suicidologia, a gente fala de uma série de a psicologia, a psiquiatria, a biologia, a história, como eu já contei para vocês, a sociologia, a economia, porque sim, né, os números de suicídio, eles causam muito prejuízo financeiro, digamos assim. Hoje, se eu não me engano, o número de tentativas de suicídio já representam para o SUS uma grande fatia dos seus investimentos. Aqui em Fortaleza, eu conversei com um coronel do Corpo de Bombeiros, inclusive ele é muito militante dessa questão do suicídio. Ele me disse que recebia, em média, 13 chamadas de tentativas de suicídio por dia aqui em Fortaleza. Gente, esse é um número muito expressivo. Isso é de tentativas, né? De pessoas que pediram ajuda aos bombeiros. E a gente não tem nem noção, na prática, quanto seria isso além do que é chamado. E por que a gente precisa entender um pouco de epidemiologia, né? Por que a gente precisa conhecer o perfil dessas pessoas para poder prevenir? O suicídio, no mundo, né, a gente equivale que a cada 40 segundos a gente teve uma morte. Então, ao longo dessa aula que a gente teve hoje, a gente já teve aí dezenas de pessoas que tiraram a própria vida. Isso são casos de pessoas que tiraram a própria vida. Os números de tentativa, na prática, a gente não tem, porque muita gente tenta, mas não chega a pedir ajuda, os números não se tornam oficiais. A maior causa de morte está na faixa etária entre os 15 e os 29 anos, né? Esses são dados internacionais. Mas quando a gente vai avaliar um pouco mais friamente, aqui no Brasil, em especial, a faixa etária dos idosos é a faixa etária que tem a maior índice de suicídio. Mas esses dados são internacionais. Então, realmente está entre os adolescentes e os adultos jovens o maior índice. O suicídio ele ocorre em todas as regiões do mundo, né? Inclusive em regiões ricas. Inclusive, algumas regiões ricas, como a Finlândia, por exemplo, né, que tem uma das melhores qualidades de vida do mundo, França, Inglaterra, Suíça, eles também têm altos números de suicídio. No entanto, são nos países orientais ainda que a gente tem as maiores taxas, se eu não me engano, China e Japão. Então, o número de suicídios no mundo hoje já excede o número de homicídios e guerras juntas. Suicídio dá mais prejuízo, tira mais vidas do que as próprias guerras que estão acontecendo hoje no mundo, e os homicídios, né, que são as mortes premeditadas em violência. Então, quando a gente fala de gênero, por exemplo, o suicídio hoje já é entre os homens a terceira maior causa de morte. E entre as mulheres, a oitava maior causa. É muito importante destacar para vocês que são as mulheres que mais tentam suicídio, mas são os homens que mais conseguem tirar a própria vida. E por que isso acontece, né? Em geral, as mulheres, elas tentam suicídio de formas, digamos assim, que são mais fáceis da gente conseguir evitar, por exemplo, como tomar remédio. Então, não é incomum, né? Uma pessoa tomar uma cartela de remédio e alguém chegar e perceber o que foi que ela fez, ou a pessoa se arrepender e pedir ajuda. Então, essas formas, as formas como as mulheres tentam, ou estão se afogando, por exemplo, que alguém vê e percebe e retira ela da situação, faz com que as mulheres, embora elas tentem mais, elas consigam menos. Já os homens, eles tentam menos em números, mas quando eles tentam suicídio, geralmente é de uma forma mais violenta, como se jogando de algum lugar, ou então com o uso de armas de fogo. E isso faz com que eles sejam, em números, a maior quantidade de pessoas vítimas de suicídio. Aí a gente vai falar um pouco sobre os idosos, né? Os idosos, aqui no Brasil, eles endossam, né, a maior parte, os maiores números em relação à questão do suicídio aqui no Brasil. E aí está relacionado com uma série de coisas, né? Em outros países, esse dado que eu falei para vocês, de jovens, porque ele é mundial. Mas a gente fazer um estudo mais frio da situação nacional, são os nossos idosos.
e a gente acredita que isso esteja relacionado com o fato de não haver uma preparação para envelhecer, né? Tirando a questão da aposentadoria, algum de vocês já se preocupou? O que é que vocês vão fazer com 60 anos, com 70 anos? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, na prática, gente, a Larissa disse que já, né? Na prática, a gente não se prepara para envelhecer, né? A gente não... Eu acho que vocês, a maioria, são bem jovens, né? Mas os pais de vocês, por exemplo, vocês acham que os pais de vocês estão se preparando? A outra já pensou até na casa de apoio, né? Será que os pais de vocês estão se preparando para envelhecer? Quando a gente envelhece, e a gente envelhece todo dia. Quando eu falo envelhecer, a outra já pensou na casa de apoio, que vai ficar quando ela tiver, sei lá, 70 anos. Mas a gente envelhece todo dia. Eu não tenho mais a disposição que eu tinha para ir para uma festa. Eu não consigo mais ficar em cima de um salto alto o tempo que eu ficava tantos anos atrás. O outro quer viajar o mundo todo, né? Então, na prática, gente, a gente está envelhecendo o tempo todo e a gente não se prepara para isso. Eu posso, aquele momento que eu posso dar aquele carão, né? Vocês estão indo para academia, vocês estão pegando sol, estão bebendo água, né? Mas a gente não se prepara para envelhecer. E quando a gente envelhece, existem uma série de perdas. A Mirliane vai falar com vocês no último dia de aula sobre luto. A Mirliane é nossa especialista em luto aqui da clínica. E o luto, gente, ele não é só quando a gente perde alguém. O luto, ele é um processo diário, né? Todos os dias a gente perde alguma coisa. Anteontem, eu vi a Sandy postando uma foto dela de 17 anos e dizendo, olha, da época que eu tinha colágeno. Eu até ri. Nossa, se a Sandy está achando ruim, imagine os outros mortais, né? Então, a gente vai perdendo todo dia. E a gente precisa se preparar para isso, né? Para essas perdas. Então, quando a gente envelhece, no sentido de idade, a gente chega na terceira idade, muitas vezes a gente perdeu essa coisa do físico, a gente perdeu, sim, muitas vezes saúde, a gente perdeu status, né? Então, assim, antes você imagina para os pais de vocês, para os avós de vocês, antes eu era o chefe da casa, tudo que eu falava era lei. E agora esses meninos nem me escutam. Eu falo as coisas, eu peço aqui, por favor, para eles me ajudar a mexer no WhatsApp, o menino fica gritando comigo, me chamando de burro. É muito doloroso, gente, envelhecer, se você não se prepara para isso, né? Então, e a pandemia, em especial, foi extremamente cruel para os idosos, porque muitos, inclusive, até o processo de demenciamento se acelerou com a pandemia. Por quê? Porque o nosso cérebro é um músculo, ele precisa ser trabalhado. Então, muitas vezes a gente quer proteger os nossos pais, mas a gente faz retirar deles, né, as atividades cotidianas, como ir numa feira, como fazer uma compra, como ir fazer um passeio, jogar com os amigos. Então, esse processo de isolamento foi muito cruel para os nossos idosos. E sem contar que os idosos que chegam nessa faixa etária, sem poder aquisitivo, porque é natural uma perda de poder aquisitivo. Se você não está mais trabalhando, isso é porque os nossos idosos atuais se aposentam, raiz além de que a gente não vai se aposentar, né? Então, assim, essa perda de poder financeiro e os altos custos, né, dos cuidados com a saúde, muitas vezes fazem com que os idosos, e além das doenças, né? Uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que existem, sim, né, pessoas que tiram a própria vida por conta de doenças. No Brasil, a eutanásia, que é quando você tira a sua própria vida, é um procedimento proibido. Aqui no Brasil, a gente não tem legislação que permita a eutanásia. Mas vocês já devem ter assistido em algum filme, né, de alguém que ficou muito limitado fisicamente, alguém que já está com uma doença terminal muito avançada, que está em processo de sofrimento. Então, elas resolvem retirar a própria vida. Então, isso acontece sim. E principalmente quando a gente fala de idosos, muitos desses idosos estão passando por essas situações. Estão com doenças já muito avançadas, estão sentindo muitas dores. No Brasil, a eutanásia não é permitida e muitas vezes eles tiram a própria vida para antecipar, né, o processo que já é um pouco inevitável da morte e retirar um pouco daquele sofrimento. Eu acompanhei alguns casos assim, né, porque eu trabalhava no hospital, e é por isso que a gente precisa trabalhar e pensar sobre todos esses assuntos, né? Falar sobre suicídio é falar de uma série de questões religiosas, culturais, né, de práticas médicas que precisam ser discutidas.
Agora eu vou falar para vocês da minha especialidade, né, digamos assim, que são as crianças. Essa é a foto de uma criança, sendo criança, na noite que antecedeu a sua internação por tentativa de suicídio. Esse garoto brincando com seu cão 2 dias antes de se suicidar. Tem um pouco dessa falta de crença, as pessoas não acreditam, né, que as crianças podem vir a se suicidar. Mas sim, as crianças se suicidam, né? As crianças tentam contra a própria vida. Mas, Carla, como é que uma criança sabe como é que se mata? Carla, quando eu vou dar uma aula, principalmente agora que tudo é gravado, eu tento ao máximo não entrar em detalhes. Mas eu sei, gente, como é que se corta, como é que faz, como é que dá um nó, e tudo isso aí a gente acaba estudando nessas aulas de legista, nos legistas que a gente faz. Mas eu tento não falar sobre isso, inclusive eu oriento que vocês também não falem, né? Não entrem nesses detalhes quando vocês forem dar uma palestra e tudo mais. Mas, gente, tem tudo na internet. Tudo que vocês imaginarem. Tem um caso, né? Um caso muito triste aqui no Brasil, que foi um filho de uma criança no Rio Grande do Sul, ele tinha 12 anos, ele se suicidou com gás, né? Lá no Sul, não sei se tem alguém aí do Sul, não sei se essas meninas de São Paulo, o pessoal usa muito sistema de gás para esquentar a casa. A gente aqui que precisa de ventilador lá tem que esquentar a casa, né? E esse menino, ele descobriram, ele chegou ao suicídio, e os pais encontraram conversas num chat aí da internet, depois descobriram que quem estava dando todas as orientações de como esse menino se suicidaria, era uma pessoa do corpo de bombeiros. Então, infelizmente, hoje em dia tem tudo na internet, essa criançada. Eu estou até fazendo uma maratona no meu Instagram, toda quarta-feira a gente lança algum vídeo falando sobre o perigo das telas, né? Então, a gente tem tudo na internet. Tem um livro muito legal chamado Vivendo essa Vida Digital. Eu indico que vocês leiam também. Porque a internet, ela virou uma segunda vida. Quando eu era criança, eu sou da época que a gente brincava no meio da rua. Não sei se vocês brincaram no meio da rua. Mas hoje as crianças não brincam mais no meio da rua. A rua delas é a internet, são os aplicativos, são os joguinhos. Então, as mesmas orientações que a minha mãe me dava, né? Não fale com estranhos, não dê seu telefone para ninguém, não aceite nada de ninguém, não beba do copo dos outros. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp, eu vou mandar bater um print e mando, pode ficar tranquila, tá? É vivendo esse mundo digital. A gente precisa orientar os nossos pequenos, gente, como é que eles se protegem desse mundo virtual. Porque, sim, né, eles infelizmente vêm tentando suicídio, na internet tem doido pra tudo, né? Então, tem gente orientando, tem gente ensinando, tem gente incentivando crianças a fazerem isso, como vocês viram o Mon, como vocês viram o jogo da Baleia Azul. Dificilmente aquele jogo foi criado por uma criança. Provavelmente foi um adulto que criou e disseminou esse conteúdo na internet. Por isso que a gente tem que ficar de olho, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E, em geral, como eu já expliquei a questão cerebral para vocês da criança, do adolescente, ele ainda não tem mecanismos suficientes para se proteger. Por isso que a gente precisa protegê-los. Então, quando eu falo de suicídio, eu estou falando de quais fatores, né? Eu estou falando geralmente de causais, como eu já falei. Então, muitas vezes está relacionado a questões psíquicas, né? Essas questões que podem estar ou não relacionadas com algum transtorno mental. É muito importante, assim, tirar esse mito de que só se suicida pessoas que têm transtorno mental. Né? Na prática, muitas vezes não são as pessoas que estão se tratando, as pessoas que têm depressão, ansiedade, muitas vezes até por tomarem remédio, por terem alguma assistência, acabam sendo menos vítimas desses casos. Mas são pessoas que estão em sofrimento psíquico, mas que não pedem ajuda. Muitas vezes está relacionado a questões ambientais, né? Por exemplo, quando eu falei da história de crianças que são, falando de crianças, né? Mas falando de pessoas que estão em ambientes muito tóxicos, ambientes muito violentos, né? Ambientes que têm muito sofrimento. Existem, sim, questões genéticas envolvidas, né? Já que a gente também, embora a gente esteja querendo diminuir esse mito, né? De que só pessoas que se suicidam são pessoas que têm transtornos mentais, mas há, sim, transtornos mentais
que estão relacionados com a questão do suicídio, e muitas vezes esses transtornos mentais, eles são, sim, genéticos, né? Eles são passados de pai para filho, eles aumentam. Por exemplo, se eu tenho um pai bipolar, eu tenho 50% de chance de ser bipolar também, então isso precisa ser levado em consideração. Existem fatores sociais, né? Eu quis destacar a questão da pandemia que a gente está vivendo agora, e todas essas questões desse mundo digital, a gente está vivendo um isolamento social, mas a gente já vinha se isolando, né? Assim, eu gostei muito de uma fala do Leandro Carnal, que ele falou assim, olha, as pessoas estão dizendo assim, tô com saudade da minha mãe, tô com saudade, mas você já não visitava direito essas pessoas. A pandemia foi a desculpa para você não ir visitar. E agora, que a gente já está podendo voltar, digamos assim, a essa vida normal? Você vai continuar visitando? Então, a gente já vinha, de certa forma, se isolando, né? A gente já vinha, de certa forma, diminuindo o nosso contato com as pessoas. Então, os fatores sociais vão contribuir, sim, esse peso, esse estresse, essa cobrança. Hoje eu vi um post, inclusive era até de um padre, ele falando que as pessoas elas estão viciadas no sucesso, né? Assim, as pessoas querem bombar, né? Então, esse vício que as pessoas estão tão viciadas no sucesso como se viciam em outras coisas, né? Então, esse desejo desenfreado, e eu sei que eu estou falando para muitos estudantes de psicologia, tem um movimento que vem me incomodando bastante, não sei, nas cidades de vocês, as meninas são de outras cidades, aqui em Fortaleza vem crescendo assim de uma forma, parece doença, né? É psicólogo querendo ensinar outros psicólogos a ficarem ricos da psicologia. Não sei se na cidade de vocês também tem isso. E isso, gente, muitas vezes gera ansiedade, né? Primeiro que ninguém fica rico da noite para o dia, só o cara que te vendeu esse curso aí a R$1 milhão. O nosso trabalho, assim como qualquer outra profissão, ela vai requerer tempo, ela vai requerer amadurecimento, ela vai requerer uma série de processos. E essas pessoas que estão vendendo milagres por aí, né, dizendo que não, você pode bombar na internet, você pode ser um psicólogo, né, super influente, essas pessoas só estão gerando ansiedade nas outras pessoas, querendo jogar sobre elas toda a responsabilidade do que está acontecendo. E não é bem assim, né? O sucesso, ele é um processo, e ele depende até porque o sucesso ele vai variar de pessoa para pessoa, o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você. Então, é muito importante, né, que vocês, né, alguns são futuros psicólogos, e até os psicólogos já formados, né, tenham muito cuidado, né, com esse tipo de cobrança, esse tipo de pressão. Eu já ouvi de alguns alunos meus de supervisão, ai, Carla, eu me sinto cobrada a ter um Instagram, me sinto cobrada a ter não sei lá quantos seguidores. Então, é muito importante que quando vocês forem fazer as escolhas de vocês, façam por amor, né? Eu sempre digo que quer fazer um Instagram, mas faça para compartilhar um conteúdo que você acha que é relevante, faça para você estudar alguma matéria, mas fazer nessa lógica maluca, né, de o pessoal postando coisas bem absurdas só para ganhar seguidor, porque você tem que bombar, isso é muito perigoso, gente. E isso vem fazendo muito mal, não só para os psicólogos e futuros psicólogos, mas para a sociedade como um todo, né? Hoje eu vejo gente fazendo coisas totalmente antiéticas, médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, isso por conta dessa lógica louca que a gente está vivendo hoje na internet. Então, cuidado com essas cobranças, né? Com esses fatores sociais e também esses fatores estruturais, né? Que muitas vezes a gente é colocado. Infelizmente, hoje muita gente está perdendo emprego, muita gente está perdendo sua carteira assinada, esse movimento, né? Eu brinco que a gente está vivendo um movimento que vai para todo mundo Uber, assim. Né? Se você Uber no sentido de perder suas garantias, então isso causa muita ansiedade. Então essas questões estruturais, elas causam muita ansiedade, mexem muito com o sujeito. E se ele não encontra um local, né? Se ele não encontra uma vazão para isso, isso pode trazer muito adoecimento e trazer a desesperança, que está muito relacionada à questão do suicídio. Então, quando a gente fala de suicídio, gente, em geral a gente fala dessa pirâmide. Nessa pirâmide, nessa base da pirâmide, a gente está falando do pensamento, que é super importante, inclusive com qualquer paciente seu, né, que você avalie isso. A hipocrisia é a gente dizer que nunca pensou nisso. Eu, Carla, nunca pensei nisso, não. Deve ter tido um dia na sua vida que você acordou e pensou, eu não queria acordar hoje, não, eu queria acordar só em dezembro. Ai, não, ai, meu Deus, não queria estar aqui. Esse é o pensamento, né? E esse pensamento, ele é muito mais comum do que a gente pensa e muito mais comum do que as pessoas falam por aí. E essa base precisa ser trabalhada.
porque é a partir dessa base que os outros níveis vão subir. Já na segunda base, as pessoas que planejam, né? Que elas arquitetam como vão fazer, que elas dizem como vão fazer. Vocês não me perguntaram, mas ontem alguém me perguntou, né? Se todo mundo que tenta suicídio deixa uma carta. Não, né? Principalmente entre crianças e adolescentes, a maioria comete suicídio por impulso. Então, de fato, elas não conseguem fazer esse planejamento, né? Antes de começar a aula, eu estava conversando com as meninas e estava falando para ela que Vegas, por exemplo, Las Vegas, todos os hotéis são blindados. Você abre a janela, mas você não consegue, você tá com a cara no vidro. Exatamente porque lá é um local que tinha muito suicídio. Muita gente, quando vai planejar o suicídio, escolhe um local público, porque quer ser encontrado, e não escolhe em casa, que é para na mãe, o irmão, alguém querido não encontrar e ver essa cena horrorosa. Então, esses locais públicos são muito escolhidos. Então, por conta disso, hoje, quando vocês forem em Vegas, vocês vão lembrar de mim. As janelas são todas blindadas. Você abre a janela e tá com a cara no vidro, um vidro muito chique, mas você tá com a cara no vidro, né? Aqui em Fortaleza, alguns shoppings que já passaram por casos assim, eles também blindaram. Então, tem alguns shoppings em Fortaleza, quando vocês forem, vocês vão lembrar de mim. Tem aquela partezinha que dá pra ver a parte de baixo, mas quando você chega perto, você vai ver que tem um vidrozinho que impede que a pessoa tente se matar. Pronto, estamos fazendo uma pergunta, se eu posso perguntar. Gente, pergunte tudo, né? É seu paciente, pergunte tudo. Né? A gente não pode ter medo de perguntar isso às pessoas, né? As pessoas têm medo de que a gente está criando ideia. A gente não está criando ideia, a gente está diminuindo a ansiedade. Existe uma técnica, eu vou ver se eu encontro o nome desse livro, é um livro muito bom, que fala sobre suicídio. Embora eu não seja da terapia cognitiva comportamental, como eu sempre digo para os meus alunos, eu leio de tudo. Aqui em casa tem uma obra completa de Freud, tem um monte de livro de TCC, tem um monte de livro de Gestalt, não tem essa não. Psicodrama é a minha abordagem, mas eu leio de tudo. Tem um livro muito bacana, se eu encontrar, porque era uma Xerox, eu não sei se eu vou achar. É muito legal que fala sobre, é um livro de TCC sobre suicídio. Então, nesse manejo com o teu paciente, você tem que perguntar de tudo, né? Inclusive, fazer com que tenha uma técnica que a gente monta com o paciente, de dizer assim, olha, vamos fazer os prós e os contras do teu suicídio, né? Assim, para ele fazer uma análise. Se eu me matar, essa dor acaba. Se eu me matar, minha família vai receber, sei lá, um seguro, alguma coisa nesse sentido. E qual é o lado ruim de eu me matar? Você vai ter que trabalhar com esse paciente. Às vezes ele vai dizer, não tem nenhum lado ruim de eu ficar vivo. Aí você vai trabalhar com ele. Mas se você morrer, quem que vai pagar seu enterro? Mas se você morrer, e sua mãe? Quem é que vai contar para ela que você se matou? A Carla, até fazer uma pergunta nesse sentido. Nesse momento que o paciente está nessa de começar a botar os pesos na balança, né? Começar a pensar nos familiares, amigos, é uma fase que ele está pensando no suicídio ou ele está planejando já? Lucas, eu não sei, porque assim, essa tua pergunta é muito genérica, né? Teria que ser dentro de um contexto para poder entender melhor. Mas essa é uma técnica, né, que a gente usa para trabalhar com o paciente e a gente vai montar com eles os prós e os contras. Porque tem hora que a pessoa tá tão mal, assim, que ela tá tão mal, que ela só vê coisa boa. Ela não vê as coisas ruins. Aí você tem que dar aquela puxada. Sim, mas a sua mãe. Sim, mas a pessoa que trabalha com você. Mas a tia... E tem gente, isso acontece. Quando eu trabalhava no hospital, tem gente que não tem ninguém. Tem gente que é zero rede de apoio. Não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um irmão, não tem um paquera, não tem ninguém, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso lembrando que a gente está falando de um contexto de trabalho, tá bom? Então, assim, a gente, nos nossos atendimentos, com os nossos pacientes, existem protocolos, existem técnicas. Quem for trabalhar com esse público, né, tem que realmente estudar e aprofundar. Mas, Carla, eu posso até não ser um psicólogo especialista em suicídio, mas esse paciente vai surgir, né? Então, é muito importante que sempre que houver um paciente com ideação suicida, que você faça um encaminhamento para o psiquiatra, né? Assim, dois tipos de paciente que a gente nem pensa. Ideação suicida e com sintomas de psicose, manda para o psiquiatra, né? Porque a gente precisa desse apoio, entra em contato com o psiquiatra, planeja junto com eles as intervenções, é um paciente que requer cuidados, né?
Então, assim, e a gente não pode ter medo. Nosso paciente, nosso cliente, mesmo aquele que... Porque muitas vezes, eu escuto isso muito no consultório, né? Ah, eu acho que a minha vida é uma merda, eu queria era morrer, eu já não tenho a coragem. Vá lá, a gente fica... quando a gente é mais jovem, a gente fica com um pouco de medo. Não tenha medo, pergunte. Né? Mas por que você acha que sua vida não tem valor? O que está acontecendo? O que a gente poderia fazer, né? Então, existem, sim, algumas técnicas. Eu vou catar esse livro para mandar para vocês, porque é muito bom, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, por fim, gente, no topo da pirâmide está os casos de pessoas que tentam o suicídio, né? Que muitas vezes elas conseguem e algumas vezes elas não conseguem. Então, vocês vão vendo que muita gente está nessa pirâmide e muita gente precisa desse cuidado, dessa proteção. E a gente pode se especializar em muitas dessas áreas. Então, assim, de fato, se você tem pacientes, por exemplo, eu sou uma psicóloga, eu trabalho no hospital, eu tenho um monte de paciente que saiu do pós-operatório, tem que tomar um monte de cuidado, né? Paciente que acabou de... Eu trabalhei no transplante renal, por exemplo, uma época. Então, eu não sei se vocês sabem, mas quem faz um transplante de rim, ela não está curada, a pessoa não está boa, não. O transplante de rim é um tratamento, assim como fazer a hemodiálise. Você tem que tomar um montão de cuidado, sabe, para não perder o rim. É muito difícil a vida de um transplantado renal. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da valorização da vida com esse sujeito. Então, esses pacientes, de fato, inclusive, eles estão brigando pela vida pela unha, né? Porque uma pessoa que faz hemodiálise está ali brigando pela vida. Mas depois que ela ganha o rim, ela precisa continuar lutando pela vida. E a gente precisa trabalhar essa questão desse cuidado com a vida. Então, estudar a questão da suicidologia, estudar a valorização da vida, não é só estudar esse né? Eu trouxe essa pirâmidezinha. Deve ser feito. Ixi, eu não vi a última, peraí. Só tem uma pergunta aqui no chat, só um minutinho. Olha, se a pessoa te procura, né, você como psicólogo, mesmo quando não é psicólogo, né, vocês que estão aí se formando ainda, a pessoa precisa pedir ajuda especializada, né? Então, assim, é importante fazer um encaminhamento do psiquiatra, né, para vocês fazerem essa parceria e juntos irem tratar dessa questão. É muito difícil tratar um paciente assim, já tão avançado, sem um apoio medicamentoso. Em geral, tem alguns protocolos que precisam ser seguidos, né? Você, como psicólogo, é muito importante ter o contato da família, para que, de fato, vocês possam construir juntos um projeto para esse sujeito. E aí você vai fazer a anamnese, você vai avaliar e construir o teu projeto terapêutico com esse paciente, mas sempre em apoio, né? Com o psiquiatra, em apoio com a família. Aí você vai avaliar de caso a caso, né? Alguns casos você precisa internar, alguns casos a pessoa pode voltar para casa se ela tiver alguém, mas com a família bem orientada. Existem protocolos que a gente precisa orientar a família do que fazer. Tem um momento, gente, que a gente precisa chegar para a família e dizer, olha, tem arma em casa? Vamos esconder. Tem faca, pontudo em casa? Vamos guardar. Né? Assim, a gente tem que realmente tomar todos os cuidados para que a pessoa, de fato, são cuidados triplicados e redobrados. Esse protocolo existe, né? Vocês vão ter acesso a ele algum dia. E a gente precisa seguir. Pronto, no caso de pessoas que não têm rede de apoio, dependendo da gravidade do caso, a internação é uma boa opção. Né? Aqui em Fortaleza, infelizmente, a gente só tem, no público, a gente tem a opção do Hospital Mental de Messejana. Particular, a gente tem bem mais opções, né, dependendo do poder aquisitivo da pessoa. Então, assim, se a pessoa não tem rede de apoio, se não tem ninguém que se responsabilize junto com você, a nossa orientação é a internação, certo? Aqui em Fortaleza, inclusive, não tem clínicas privadas, né? A gente tem até hospitais, mas a gente não tem clínica. O hospital psiquiátrico, ele é bem misturado, né? Então, se você interna um paciente no hospital psiquiátrico, ele tem de tudo. Então, às vezes, nem é bom, assim. A pessoa tá lá com vontade de se suicidar e vai para um hospital psiquiátrico, isso pode até ter um efeito negativo. Então, existem algumas clínicas privadas aqui em Fortaleza que atendem, né, que dão esse suporte 24 horas, tem profissionais, psiquiatras, psicólogos. Então, aqui a gente tem essa opção também, mas é só no privado e é bem caro, viu, gente? Realmente é para quem tem um bom poder aquisitivo. Então, assim, quais são os fatores de risco? Tô acabando, gente. 10 minutinhos eu termino.
quais são os fatores de risco que geralmente estão associados à questão do suicídio, né? A baixa escolaridade, né? Assim, estudar é um fator de proteção, né? Tanto você ter estudado como seus familiares terem estudado, então a educação é difícil conseguir internação aí pelo SUS. Aqui em Fortaleza, com o desmantelamento do serviço de saúde, né, dos hospitais psiquiátricos, acho que a gente só tem o Hospital Mental de Messejana, que é a referência, que é onde tem os residentes, tal, e a gente, se eu não me engano, a gente só tem mais um hospital psiquiátrico, que é exclusivamente psiquiátrico. E, em tese, com a reforma psiquiátrica, eram para os hospitais gerais terem abertos leitos, né, para pacientes psiquiátricos, mas na prática, gente, aqui no Ceará, né, não sei a realidade de onde vocês estão, os hospitais de leito geral não têm, como é que eu posso dizer, não tem estrutura para receber esses pacientes de saúde mental. Então, a gente já teve aqui, vou disponibilizar tudo, vocês podem ficar tranquilos. Aqui a gente, infelizmente, já teve casos de pacientes que se suicidaram dentro dos hospitais. Então, os hospitais hoje morrem de medo de receber pacientes de saúde mental. Então, aqui é bem difícil conseguir vaga. Então, fator de risco, né? A gente tem aí o sedentarismo, gente, vamos se mexer. Tem um documentário do Márcio Atala, que é aquele cara do Fantástico, que emagrecia lá os famosos, que ele falou... Não, gente, eu dou tudo que vocês quiserem, pode ficar tranquilo. Slide, texto, tudo que eu lembrar, eu vou mandando lá, pode deixar. E o Márcio Atala, que é aquele cara que emagrecia os famosos no Fantástico, ele fez um documentário falando que nós somos a primeira geração que paga para se mexer. Gente, a gente não se mexe para nada, nada. Quando eu era criança, a gente tinha que baixar o vidro do carro. Nem baixar o vidro do carro a gente baixa mais, né? Aqui em casa tem uma tal de Alexa, que eu digo, Alexa, liga a luz, Alexa, liga o ar-condicionado, Alexa, liga a cafeteira. E já não faço mais nada, assim. Sedentarismo níveis hard. E o sedentarismo é uma coisa muito ruim. Por quê? Existe um processo, eu sou neuropsicóloga também, se deixar eu vou passar o dia falando aqui. Existe um processo metabólico do nosso organismo chamado ciclo circadiano, que é o nosso ciclo mesmo, de dormir, acordar. Depois vocês procuram lá no Google, que vai explicar direitinho para vocês o que é isso. E hoje a gente lascou o nosso ciclo circadiano. Porque a gente dorme tarde, acorda tarde, ou dorme tarde, acorda cedo. Então, o nosso metabolismo está todo louco. E a atividade física, ela vai ajudar a regular esse metabolismo, né? Tudo bem, Natália. A gente se vê próximas semanas. Então, esse metabolismo da gente, a atividade física, ele precisa ser metabolizado. E a atividade física vai ajudar isso. Regulação hormonal, regulação neurológica. Então, é muito importante que a gente faça faça atividade física para nos ajudar e a proteger mesmo o nosso cérebro, a proteger o nosso corpo. Então, por isso, é um fator de risco. Dependência química, sim, gente. Ontem até me fizeram uma pergunta sobre psicose. Nem sempre, quando o paciente vê ou ouve vozes, ele necessariamente é esquizofrênico. Pessoas que fazem uso abusivo e dependente de álcool e drogas, elas podem vir a ter surtos. Então, usar drogas é um grande fator de risco para a questão do suicídio, né? Pessoas com comportamentos agressivos, pessoas que passaram por grandes perdas, né? Assim, que passaram por grandes tragédias. Infelizmente, a gente vê muito casos assim, né? Pessoas que passaram por rompimentos, desentendimentos, experiências de humilhação, são todos considerados fatores de risco para o suicídio. Mas, Carla, é porque eu perdi meu emprego que eu vou me matar? É porque eu acabei um casamento que eu vou me matar? Eu até brinco na aula de psicopatologia, quando eu vou dar essa aula, que os alunos se identificam com tudo. Quando é depressão, ansiedade, os alunos ficam, eu tenho. Agora, quando é aula de transtorno de personalidade, os alunos ficam, fulano tem, cicrano tem. Não sei se nas aulas de vocês foi assim também, né? Aí eu sempre brinco com os meus alunos assim, gente, se vocês viram todos esses transtornos e vocês não se identificaram com nenhum desses sintomas, vocês podem marcar a sessão comigo que eu vou atender vocês de graça. Sabe por quê? Porque todos os sintomas de doenças, de transtornos mentais, são sintomas humanos. Todo mundo fica triste, todo mundo perde o apetite ou ganha o apetite. Até ouvir coisas, né? Vai dizer que vocês nunca ouviram o celular de vocês tocar e ele nem tinha tocado. Né? Então, na verdade,
qualquer sintoma de um transtorno mental é um sintoma humano. A diferença de alguém que tem um transtorno para você que não tem nenhum transtorno é exatamente essa tríade. E essa tríade eu carrego comigo no meu coração sempre, né? É a frequência. Se, por exemplo, essa sua tristeza é, eu terminei um namoro de 10 anos. Como é que alguém que termina um namoro de 10 anos não fica triste? Não existe isso. Mas, Carla, eu fico triste todo dia, o dia todo, durante, sei lá, um ano. Aí a gente tem que começar a se preocupar. Um outro fator é a intensidade. Carla, eu terminei meu namoro, eu fico triste todo dia, o dia todo. Mas, Carla, é só um pouquinho. Eu consigo ir trabalhar. Se a minha amiga Derlande traz café para mim com leite, ô, saudade do teu café, Derlande, eu tomo. Se alguém me chama para ir tomar um sorvete, eu tomo sorvete, eu acho gostoso. Então eu fico triste todo dia, o dia todo, mas é só um pouquinho. Eu consigo fazer minhas coisas, eu consigo organizar. Então não é uma intensidade da qual eu devo me preocupar. E o prejuízo? Carla, eu terminei meu namoro, aquele desgraçado acabou com a minha vida, 10 anos me enrolando, não casou comigo, me lasquei. Mas eu vou tocar minha vida, vou fazer uma dieta, vou pintar meus cabelos, né? Seguir aquele ciclo da mulher recém-separada. Então a pessoa vai seguir em frente. Mas se qualquer um desses sintomas, né, que acontece, tem uma intensidade muito grande, uma frequência muito grande e te traz muito prejuízo, provavelmente você precisa se preocupar. Provavelmente você vai precisar de ajuda profissional. E aí sim a gente vai pensar num transtorno mental. Lembrando que para eu configurar em transtorno mental, você tem que ter esses sintomas com frequência, intensidade e prejuízo significativo por pelo menos 6 meses. Porque, gente, é natural você perder um familiar, você perder alguma coisa que você gosta muito e ficar triste. Então, é por isso que tem que ter um tempo significativo e um tempo expressivo. Gente, eu juro que eu tô acabando. Eita, mais ou menos. Então, em geral, quando a gente vai fazer atendimento com essas pessoas, né? Essa aula aqui, gente, é um atendimento para quando acabou de acontecer, tá? É um atendimento de emergência. Então, em geral, você precisa conversar com essa pessoa, não precisa ter medo, precisa colocar um pouco de limites e ser firme, né, com essa pessoa, porque geralmente ela está muito desorganizada. Em geral, logo após a tentativa de suicídio, a pessoa geralmente está muito desorganizada. É até difícil a nossa atuação nesse momento, né? Você vai precisar avaliar se há ou não necessidade de contenção física, isso geralmente é só dentro dos hospitais. Então, você tem que estar ali em parceria com os psiquiatras. Em geral, essas decisões nem são nossas, são decisões do psiquiatra. E aí, você vai avaliar a necessidade de medicação. No caso, quem vai avaliar é o psiquiatra, tá? Geralmente, quando o paciente está moderadamente agitado, os psiquiatras, né, ou então os médicos clínicos gerais, eles tendem a dar medicações mais tranquilas, mas numa agitação extrema, aí eles vão para a via parental, que é aquele sossega-leão mesmo, que derruba a pessoa na hora. É muito importante que quando a gente estiver recebendo casos assim, isso eu acho que serve para qualquer caso que a gente for receber, né? A gente tem que ter calma, né? A gente pode também trabalhar condutas e técnicas de relaxamento. Não sei se vocês conhecem, né, a meditação, não sei se vocês conhecem meditação via escaneamento, tem umas técnicas bem bacanas que a gente pode estar usando. Eu uso muito no meu consultório, não só com pacientes de ação suicida, mas eu uso com os meus pacientes de uma forma geral, né? Falo muito com eles da importância de a gente estar fazendo isso para a nossa vida. A gente precisa, sim, qualquer paciente que tenha um distúrbio psiquiátrico, principalmente os distúrbios psiquiátricos graves, a gente tem que questionar acerca de ideias suicidas. A gente não pode ter medo de perguntar, acho que eu já falei isso várias vezes. Porque, sim, perguntar não é colocar, né, ideias na cabeça de ninguém, na verdade é uma forma, de fato, que a gente tem de aliviar, né? É muito ruim a pessoa estar pensando sobre se matar. Então, ela compartilha com alguém, né? E é muito importante, gente, essa é a parte mais difícil, que a gente se desprenda dos nossos preconceitos, frases do tipo, porque eu já vi isso, não só a gente que trabalha com suicídio, não é só o psicólogo, o psiquiatra, é toda a equipe do hospital. Então, eu já vi, tipo, enfermeiros, técnicos de enfermagem, Vale, tu é tão bonita, mulher, como é que faz um negócio desse? Que coisa horrível, porque todo mundo sabe no hospital o que é que aconteceu. Aqui no Ceará, o doutor Fábio faz um trabalho fantástico, né, de trabalhar todo mundo do hospital, né, então, assim, como esses casos geralmente vão para hospitais gerais,
Ele vai em todos os hospitais gerais aqui de Fortaleza e treina todo mundo, porque todo mundo é potencialmente alguém que vai cuidar da saúde mental das pessoas. Então, se desprender, orientar as famílias para evitar esse tipo de coisa, né? Por que você fez isso comigo? Muitas vezes as mães falam muito isso, né? Por que você faz um negócio desse comigo? Você quer me matar? Não sei o quê. Eu entendo a raiva da mãe, né? Inclusive, a gente trabalha, a gente orienta muito que os pais peçam ajuda profissional, a gente faz alguns acompanhamentos com a família. Mas naquele momento não é o momento, nem a hora e nem o jeito da gente trazer essa dor que a família está sentindo. Então a família precisa muito de cuidado e orientação. Aquela pessoa já está em sofrimento e jogar sobre ela todas as dores da família, a revolta dos profissionais do hospital, que muitas vezes acontece, é muito doloroso. Por isso que a equipe inteira precisa ser trabalhada. Já falei de evitar atitudes de censura. Aí, assim, a gente vai avaliar a necessidade de internação. Foi até uma pergunta que me fizeram, né? É muito importante que a gente avalie o risco iminente de suicídio, avalie eventos precipitantes, né? Como eu disse para vocês, principalmente entre os adolescentes e adultos jovens, o suicídio está muito relacionado a um impulso. Deu na telha e faz. Já na outras faixas etárias, existe um planejamento maior. E a gente tem que avaliar a questão dos recursos sociais e de suporte, né? Se existe uma clínica, um local, e esses recursos sociais é isso, né? Se tem alguém, se tem uma família. Muitas vezes, quando você opta pela internação, a família tem que se responsabilizar, né? Existem alguns médicos que até pedem para a família assinar, olha, eu vou me responsabilizar, eu vou ficar de olho e tudo mais. Então, é muito importante que todos esses cuidados sejam feitos. A gente tem que ficar atento, né, para possibilidades de patologias que tenham alguns transtornos associados, transtorno de personalidade borderline, por exemplo, que é um transtorno dificílimo da gente diagnosticar. Transtorno de personalidade, em geral, o diagnóstico é bem difícil. Então, a gente não pode descartar essa possibilidade. É importante avaliar o contexto, né, que a pessoa, esse texto fala sobre crianças. E outra coisa importante, quando a gente fala da prevenção ao suicídio, é proporcionar um acompanhamento de longo prazo, né? Então, geralmente, o episódio de tentativa de suicídio, ele, infelizmente, na maioria dos casos, na época que eu atendia pacientes com tentativa de suicídio, dificilmente o paciente tenta só uma vez, né? Geralmente ele vai tentar outras vezes, por isso que o atendimento tem que ser a longo prazo, tem que haver um acompanhamento sistemático, para que, de fato, a gente tenha mais eficácia na qualidade. E, por fim, eu trago fecho com essa poesia. O paciente, ele não é só um paciente, ele é o amor da vida de alguém, ele é pai de alguém, ele é mãe de alguém, ele é filho de alguém, ele é o melhor amigo de alguém. Então, sempre quando a gente estiver, né, com os nossos pacientes, com os nossos alunos, a gente tem que lembrar disso. Que esse sujeito, toda vida vale a pena, toda vida importa. E a gente precisa se especializar, né? Hoje, esse grupo de estudos realmente é um momento, é uma pincelada dentro de um universo gigantesco de possibilidades, né? De um atendimento, de acompanhamento. Como eu disse para vocês, vocês podem escolher, né? Carla, eu quero trabalhar com a base da pirâmide, com o meio da pirâmide, com o topo da pirâmide. Quero trabalhar numa emergência psiquiátrica, quero trabalhar num hospital geral, eu quero trabalhar a prevenção do suicídio na escola, eu quero trabalhar a prevenção do suicídio com os meus pacientes que têm problemas orgânicos, como diabetes, pressão alta, essas coisas. Então, você pode trabalhar a questão da vida, da valorização da vida, em várias áreas, né? E era um pouco disso que a gente queria provocar em vocês. Que vocês se interessassem pela temática, que vocês vissem como é uma coisa ampla, como é bonito também. Trabalhar a vida é muito legal, mexe muito com a gente. Eu não vou mentir para vocês que é fácil, não é fácil. Eu adoro atender crianças, gente. Eu até brinco com os meus pacientes que eu tenho o melhor emprego do mundo. Que eu, no meu emprego, eu fico brincando. As crianças adoram quando eu falo isso. Eu tenho o melhor emprego do mundo. Eu passo o dia brincando. Realmente é muito gostoso atender criança. Mas eu não atendo só criança saudável, né? Eu não atendo só criança feliz que está disposta a brincar. Atender uma criança que tentou suicídio, um adolescente que tentou suicídio, não é fácil e requer muito de mim. Por isso que eu digo para vocês que é muito importante estudo, leitura. E uma coisa que eu falo para todos os meus alunos: você não vai virar psicólogo só pelos livros que você leu, pelos cursos que você fez. Você precisa viver. Nós somos o nosso instrumento de trabalho.
Então, é muito importante que vocês estejam com a terapia de vocês em dia, ou com as coisas que terapeutizam vocês, né? Teu curso de artes, tua aula de dança, teu futebol com teus pequenos. É muito importante que você se lembre que você precisa estar bem para fazer esse tipo de atendimento. Não só esse tipo, mas qualquer outro tipo de atendimento. Então, assim, meu apelo a vocês, e até a mensagem que eu levo de valorização da vida, é que você se valorize, né? Que você, como profissional, a gente não pode ser hipócrita, dizer, gente, faz atividade física e tu não faz. Gente, se cuida e tu não se cuida. E eu vou encerrar minha fala hoje com uma coisa muito legal, e eu acho que vocês devem passar pelas mesmas coisas, porque eu passei por isso. Eu conheci uma psicóloga, o nome dela é Rosa Cuquier. Ela é de São Paulo. Obrigada, gente. Ela é de São Paulo e ela é minha ídola master. Assim, eu li todos os livros dessa mulher, eu não a conhecia, eu nunca a vi na vida. E agora, na pandemia, ela abriu. Ela tem um Instagram, gente. Ela é minha amiga de Instagram, a gente troca ideias, é maravilhoso. E ela fez uma live, eu assisti, e nessa live ela falava o seguinte: ela falava que não entende a pressa dos jovens. Ela diz, gente, eu não entendo porque que vocês são tão apressados. Eu me casei com 20 anos, tive meus filhos, entrei na psicologia com 40 anos. Depois, hoje ela já é aposentada, tem 75 anos. Eu vivi a psicologia 30 anos intensamente. Quando os meus filhos já eram adultos, quando os meus filhos já tinham vivido a vida deles. Ela é uma profissional mega reconhecida, ela é um sucesso, ela se aposentou e o povo fica, vem dar aula. Ela disse, vou nada, vou curtir minha aposentadoria, curtir meus netos. Tem aqui uns pacientes dia de terça, uns alunos de supervisão dia de quinta, só para não morrer, só para não me esquecer das coisas. Mas eu vou curtir minha vida. E eu acho que eu queria encerrar essa aula com esse pensamento da Rosa. Gente, a gente não precisa de tanto dinheiro assim. A gente não precisa de tantos certificados assim. Nas horas difíceis da nossa vida, o que sustenta a gente são os nossos amigos, são as lembranças dos bons momentos que a gente viveu. Então, eu quero muito que vocês levem isso para a vida de vocês, porque vai ficar mais fácil para vocês ensinarem para os outros, né? Vivam, gente. Tem problema não. Hoje, sábado, não vai estudar à tarde, vá conversar bobagem com seus amigos, vá ver uma coisa que você gosta, vá se divertir do jeito que lhe cabe, porque cada um se diverte do seu jeito. Porque isso sim é prevenção do suicídio. Isso sim é valorização da vida. E a gente tem que começar pela gente, tá bom? Então, eu agradeço demais a participação de vocês. Espero que vocês consigam aprender com a gente, trocar com a gente. No próximo sábado estaremos aqui de novo. A Ana vai falar com vocês sobre automutilação com jovens e adolescentes. A gente fez um trabalho muito bacana, a gente vai ver se compartilha já com vocês. A Ana foi minha aluna, a Ana foi minha orientanda, e hoje é minha parceira lá na clínica, e a gente desenvolveu um trabalho de prevenção à automutilação entre crianças e adolescentes. É isso que ela vai apresentar para vocês. E eu vou estar aqui com vocês, só babando a minha cria, né, minha aluna. E a gente vai conversando por aí, mas se preocupem não. Hoje eu vou descansar agora, quando for de tardezinha eu vou criar um Google Drive, botar um monte de material, não vai faltar leitura para vocês. E quando for no final do curso, eu vou abrir o chatzinho, porque se eu abrir agora, vai o pessoal mandando mensagem, o pessoal mandando bom dia, a gente se perde. Mas ao final do curso eu abro, e dúvidas e pedidos, pode fazer à vontade que a gente manda para vocês, tá bom? Gente, um beijo, ótimo final de semana e muito obrigada.